O caso que vem de Apucarana. O caso da falsa enfermeira que estaria desviando doses da AstraZeneca, doses usadas contra a Covid-19. Vocês já estão sabendo desse caso? Se já estão sabendo, a gente vai te atualizar. Para quem não está sabendo ainda, eu te explico a história. A Silvana Del Conte. Silvana Del Conte é uma mulher de 46 anos que consegue entrar na campanha de vacinação de Apucarana para participar desse trabalho. Primeiro, ela se passa por uma enfermeira. Ela começa a trabalhar nessa vacinação como voluntária. Ela se oferece para trabalhar nessa campanha. Agora, durante esse período que ela está tendo contato ali com as vacinas, com os frascos, aqui já a imagem dela aplicando a vacina, sabe o que ela resolve fazer? Ela resolve pegar alguns frascos dessa vacina e desviar esse produto. A Silvânia, ela se utiliza dessa vacina aqui, ó, para aplicar em quem não estava na fila, em quem não tinha o direito de receber nesse momento a vacina. A Silvânia, ela leva essa vacina e aplica em uma família. Quem ela diz que ela estava devendo alguns favores para essa família. Que ela teria sido ajudada por essa família há algum tempo atrás. Só que aí uma denúncia mostra todo esse caso para toda a sociedade. A cidade de Apucarana e toda a região está revoltada com esse desvio dessa vacina. Essa é a imagem da Silvânia. A Silvânia, que foi presa em flagrante com os frascos da vacina na casa dela, a polícia encontra esse material e ela é encaminhada para a delegacia. Estão acompanhando junto com o Buganza, 6:02 da tarde, os detalhes para a gente, porque a gente tem informação de momento que saiu a prisão preventiva da Silvânia. Como assim, Buganza? Ela não estava presa? Já sim, ela estava presa, só que ela poderia sair. Quando sai a prisão preventiva, é notícia de que ela será mantida na cadeia. Quem traz as informações para mim é o Lamartine Cortes, ao vivo comigo, que recebe essa informação de momento. Então, a Silvânia não sai da cadeia. É essa informação, né, Lamartine? Boa noite para você. Boa noite, Buganza. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Lembrando que ela foi presa no sábado, né, como você acabou de dizer. Portanto, esse pedido de prisão preventiva foi feito agora no fim desta tarde. O fato que aconteceu na cidade de Apucarana. E, claro, é uma notícia que vem chamando a atenção de todo o país, que é muito grave, né, Buganza? Se trata de algumas doses da vacina AstraZeneca, lembrando que são, até o momento que foi investigado, 2 frascos, já que cada frasco ele corresponde a algumas doses. E nos frascos que foram encontrados com ela, um já estava vazio, o que é muito grave, indicando aí que possivelmente ela pode ter aplicado em pessoas, e ela até chegou a dizer que teria feito um favor aplicando em pessoas de uma família para a qual ela trabalhou no passado. Seria uma troca de favores, algo nesse sentido. Portanto, houve esse pedido de prisão preventiva dela, e a informação mais atualizada dá conta também, Buganza, de que a promotora Fernanda Trevisan Silvério disse que o Ministério Público abriu também um inquérito civil público para apurar a omissão culposa ou negligência de agentes públicos na cidade que estariam envolvidos nesse caso. Por quê? Porque a gente tem que relembrar que isso aconteceu nas mãos dela, que é uma voluntária. Portanto, o questionamento do Ministério Público é por que existia a necessidade de voluntários estarem trabalhando na aplicação e no gerenciamento dessas doses. Não dariam conta aos próprios funcionários públicos do município para lidarem com essas aplicações? O porquê a existência desses voluntários e por que acabou acontecendo esse desvio ou essa saída dessas doses de onde deveria ser aplicada pelas mãos exatamente de uma voluntária? Este é o questionamento nesse momento, e por isso esse pedido de prisão preventiva dela no final desta tarde. Outra informação atualizada é que a gente entrou em contato com o chefe da vigilância da cidade, mas ele disse que até o momento não vai se pronunciar, Buganza. E o que chama a atenção nesse caso, Lamartine, pode continuar aqui comigo para a gente debater esse assunto. Primeiro, como você faz essa ressalva, né? O porquê da necessidade dessa contratação dessa voluntária. Segundo, que tem que ser investigado. Qual foi o critério para a escolha dessas pessoas, não é? Como que foi usado esse critério para a escolha? E outras chaves aí que vão se abrindo durante essa investigação,
né, conforme a polícia vai chegando, fazendo esse trabalho. Olá, Martini, como que a Secretaria de Saúde não tem esse controle de quantos frascos estão ali dentro do posto? Não é? Porque a enfermeira vai lá, pega esse frasco, a falsa enfermeira, tira ali do posto. Precisa vir alguém fazer uma denúncia, eles não têm esse controle de quantos frascos tem ali, de quantas pessoas estão recebendo. Então, o Ministério Público precisa mesmo investigar esse caso, precisa, passo a passo, saber quem que deve ser punido, porque a gente tem que saber se essa enfermeira lá, Martina, essa falsa enfermeira, se ela agiu sozinho ou se tinha mais alguém participando junto com ela, não é verdade? Até porque, Buganza, se a gente levar em conta tudo que nós estamos acompanhando nas últimas semanas, esse é um assunto muito sério e tudo é muito controlado. Existem códigos, existem fichas, todo um sistema que gerencia a aplicação dessas doses. Por isso, até essa dificuldade que a gente está tendo, pela baixa quantidade de doses entregues até o momento, pelo menos não longe do ideal, daquilo que a gente gostaria, mas não é uma coisa tão simples que você pode entrar dentro de uma Secretaria de Saúde e tirar sem que outras pessoas saibam. Então, este é o questionamento do Ministério Público. Ela agiu sozinha? Ela agiu com a ajuda de outras pessoas? O que aconteceu lá dentro para que essas doses fossem desviadas e saíssem do destino para os quais elas estavam programadas? Então, não é uma coisa tão simples, é um assunto sério, a gente repete aqui, essas doses são altamente controladas, ou pelo menos deveriam ser, porque nós acompanhamos em outras regiões do país que houve até a entrada da Polícia Federal em alguns casos, aquele caso de Belo Horizonte que a gente acompanhou semanas atrás, em que haveria aplicação de doses também desviadas. Quer dizer, é tudo muito sério, muito controlado, então não tem como uma pessoa agir sozinha no entendimento do Ministério Público no desvio de doses. Esta explicação que precisa vir à tona e, claro, os cidadãos precisam saber disso. Isso mesmo, Lamartine, aqui essa falsa enfermeira, ela não está só desviando doses da vacina. Ela está desviando, muitas vezes, chances de vida, de permanência, porque ela está tirando a ordem da fila de quem deveria receber essa vacina, porque muitas vezes tem mais idade ou tem alguma comorbidade, ou seja, tem mais risco de morrer se pegar o coronavírus. Então, vocês entendem o tamanho da gravidade disso, dela desviar uma dose como essa? É um desvio de uma oportunidade de uma pessoa pegar, de repente, essa doença e continuar com chance de viver ou até mesmo não pegar a doença. É muito grave, gente. É muito grave. O Lamartine vai continuar ao vivo aqui comigo. Antes, a gente vai acompanhar uma reportagem completa do Rafael Machado, que foi até Apucarana, para, junto com você de casa, a gente entender melhor essa história. Como foi esse desvio? O depoimento dessa mulher, ela já falou para o delegado. Ela já abriu o jogo. A gente vai acompanhar a partir de agora os detalhes desse depoimento. Se ela assume mesmo que ela desviou essas doses, em quem ela teria aplicado, o porquê ela fez isso. E agora, como que vai ser essa investigação do delegado? Quais as respostas à sociedade de Apucarana e de toda a nossa região norte do estado? Quais as respostas a gente vai ter com relação a isso? É o que você acompanha a partir de agora na reportagem completa. Na cidade não se fala em outra coisa. A história da falsa enfermeira que desviou vacinas contra a Covid-19 é assunto principal de toda a roda de conversa. Falta de respeito com a sociedade. Isso aí é errado, né? Ela fazer essas coisas, né? Tem que pagar por isso. Tem muita gente esperando a vacina. Não tinha esse direito, né, de roubar. A suspeita é Silvânia Regina Ribeiro Del Conte, 46 anos. Na casa dela, a polícia apreendeu uma caixa com doses da AstraZeneca, um frasco vazio da Coronavac, 15 cartões de vacinação, alguns já preenchidos e outros materiais. Ela trabalhava como voluntária neste ginásio de esportes de Apucarana, onde aplicava os imunizantes. A irregularidade aconteceu durante a vacinação de pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. 10 doses foram desviadas nos dias 8 e 11 de maio, todas da AstraZeneca. Metade delas foi aplicada. A Secretaria de Saúde de Apucarana diz que foi pega de surpresa com a denúncia. A própria voluntária falou, né, em seu depoimento à Polícia Civil,
de que ela não aplicou nenhum outro produto que não seja a vacina. O servidor que admitiu a falsa enfermeira como voluntária é coordenador da Vigilância Epidemiológica e foi afastado por tempo indeterminado. Uma sindicância vai apurar se ele sabia ou não do desvio das vacinas. Eu acredito que seja um fato isolado da vontade da voluntária de ter praticado a apropriação dessas vacinas. Em depoimento prestado na delegacia, Silvânia admitiu que vacinou 5 pessoas de uma empresa aqui em Apucarana, mas que não teria cobrado nada pela aplicação irregular. Não me pagaram, não pediram, não compraram a vacina, nada. Simplesmente quis ajudar uma família que me ajudou muito quando eu mais precisei. Não foi por outro motivo. Ninguém me pagou nenhuma dessas doses. O delegado suspeita que a família já sabia da irregularidade ao entrar em contato com a falsa enfermeira. Ela disse que essa família lhe procurou, porque estava com muito medo de pegar o coronavírus, de ser contaminado, de ser infectado pela Covid. A mulher vai responder por peculato, exercício ilegal da profissão e infração de medida sanitária. Esta não é a primeira vez que Silvânia é detida. Ela já foi processada por estelionato. O inquérito está em andamento e nós vamos prosseguir aí para tentar alcançar o máximo de provas, o máximo de elementos, ver se teriam outras pessoas que estariam participando, dessa natureza de crime, de desviar vacinas. 6h12, e nós procuramos esse servidor da Secretaria de Saúde de Apucarana, que foi afastado por conta da contratação da Silvânia, e até o momento ele não quis se manifestar. E eu vou voltar a falar ao vivo com Lamartine Cortes com mais informações, porque a Silvânia Ribeiro Del Conte, essa falsa enfermeira, em depoimento, além de negar que ela tenha cobrado pela vacinação da família, ela garantiu, para o delegado que não aplicou soro nas pessoas durante a campanha. Como assim, Buganza, soro durante a campanha? Porque existe a suspeita de que, para desviar essas doses, ela teria aplicado soro em algumas pessoas para dar a contagem ali de vacinas e aí sim conseguir desviar esses frascos. Suspeita que ela nega, Lamartine, é isso? Exatamente, Buganza, ela nega, mas acontece que tudo tem que ser apurado, porque de fato tivemos aí 2 frascos desviados. E aquilo que a gente falou agora há pouco, um estava sem o conteúdo. Lembrando que no caso da vacina de Oxford, essa que é a AstraZeneca, são várias doses dentro de um frasco. Um frasco não corresponde a uma dose. São aproximadamente 5, se não me engano, 5 doses em um frasco. Ou seja, 2 estavam sob posse dela e um vazio. Só que tem que ser investigada essa atuação delas, sendo uma voluntária, Buganza? E exatamente aquilo que o Ministério Público está questionando, o porquê a necessidade de voluntários para trabalhar na aplicação dessas doses na cidade de Apucarana. Então é uma apuração que deve ser feita e principalmente essas 2 doses. E aí, como é que a gente vai fazer? São 2 doses a menos no sistema público de saúde lá de Apucarana. Certamente há um agendamento como existe em Londrina, como existe em outras cidades, e tem pessoas na fila aguardando. Então aquilo que você disse, Buganza? São pessoas que vão demorar mais para receber as doses, porque essas doses não estão disponíveis no sistema público de saúde, porque foram retiradas de lá por esta voluntária. Então todos esses questionamentos, continuamos no aguardo, nós da imprensa, o Ministério Público e obviamente a população. É o que a gente vai acompanhar agora numa entrevista com relação a esse assunto. Vamos acompanhar. Nunca aconteceu, eu nunca administrei a vacina lá. Quando a vacina era entregue lá embaixo, a própria técnica de enfermagem, Elza, aspirava as vacinas, qualquer um podia ver as pessoas aspirando ali. Então se aspirava bastante dose e deixava pronta, porque a fila estava enorme, se você for aspirar uma por uma, demorava mais, tá? Mas todas as vacinas que eu apliquei, todas eram a AstraZeneca, todas foi vacinada, nenhuma foi descartada, nenhuma vazia e nenhuma com soro. Pois é, a gente segue acompanhando esse caso para saber como que vai ser, então, os destinos dessa investigação, até que ponto essa mulher
vai ser punida, o que ela vai realmente responder, a princípio por peculato. Buganza, o que é peculato? De acordo aí com o entendimento do delegado que investiga o caso, mesmo ela sendo voluntária, ela tinha um papel de servidora pública e ela desvia algum bem público, né? Poderia ser dinheiro, ela desvia a vacina, então ela responde por peculato e também por fraude na profissão, né? Ela dizia ser enfermeira e ela não é enfermeira, né? Ela é a cuidadora de idosos. Agora, a gente entende que essa mulher vai ficar presa preventivamente, que ela vai responder, né, por alguma coisa, por essas leis que o delegado que acompanha o caso já definiu. Mas e a família? Hein? E a família que recebeu essas doses? Vai responder por o quê? Porque é o seguinte, a gente tem de um lado a enfermeira que aplicou as doses nessa família. 5 pessoas que furaram a fila, tiraram a chance de outras 5 pessoas que tinham direito à vacina porque tem mais idade, porque tem algum tipo de comorbidade, porque, de acordo com o entendimento da campanha federal de vacinação, tem o direito à frente de tomar a vacina. Então, essas outras 5 pulam a fila. E como é que fica agora a situação dessas pessoas? Não vão responder por nada? Simplesmente vão tomar, vão furar a fila e vai ficar por isso mesmo? Pois é. E se eu disser para você aí de casa que por enquanto não tem uma lei para punir essas pessoas? Eu vou conversar agora com o professor de Direito Penal da PUC, aqui de Londrina, o Rafael Júnior Soares. Por quê? Para a gente entender melhor essa situação. O Rafael é especialista no assunto, vai poder falar com a gente com mais propriedade. E, doutor, o que chama a atenção para a gente nesse caso é que a gente conversava com o delegado na parte da tarde e fazia justamente esse questionamento, né? Mas, delegado, e a família? Como é que fica nessa situação? Infelizmente, o delegado fica, por enquanto, doutor, de mãos atadas com relação a isso? Ou tem alguma opção, por exemplo, para o delegado tentar enquadrar essa família em alguma lei por conta de receber essas vacinas de forma antecipada? Boa noite, doutor. Obrigado por ajudar a gente aqui, por comparecer na nossa entrevista. Boa noite a todos e a todas. É uma felicidade muito grande poder participar do seu programa e trazer esclarecimentos à população. Bom, o Código Penal, ele tem ali uma previsão a partir de condutas que são condutas sempre muito bem descritas. É claro que nós estamos vivendo um momento de pandemia, que é um momento que o Código Penal talvez não esperasse, e a dificuldade de toda e qualquer autoridade é, de fato, enquadrar um fato que aconteceu, uma situação que aconteceu com o Código Penal. O tipo penal, o crime que nós temos, é o crime do artigo 268, que se chama infração de medida sanitária preventiva, com uma pena de 1 mês a 1 ano. Aquele que fura a fila da vacina, em tese, ele vai responder por essa figura, que é uma figura criada no Código Penal. Como o Código Penal ele só coloca ali de uma maneira geral, o que está acontecendo é que nós temos um plano de vacinação, esse plano ele tem uma ordem, e aquele que descumpre essa ordem vai responder de acordo com essa figura que está prevista no Código Penal. A pena ela é aumentada de 1/3, se é um funcionário da saúde, mas com uma sanção que é uma sanção bastante baixa. É claro que pensando ali em outras hipóteses, nada impede que uma pessoa responda por esse crime, mas também por outros delitos. Até de acordo com a reportagem, me foi passado que, bom, se envolve um funcionário público, eu posso ter o peculato. Existe o peculato ali, que é o sujeito que desvia determinado bem público. Posso ter falsidades também, aquele que utiliza de um documento falso para furar essa fila da vacina. Então, aqui os exemplos são exemplos que podem se alargar, que podem aumentar a partir de um determinado caso concreto. Mas a tua preocupação ela é interessante, porque desde o começo da vacinação, já pensando no final do ano passado para esse ano, nós tivemos 17 projetos de lei visando exatamente criar o que se chamou de crimes de infração do plano de imunização. Com isso, como há uma polêmica a respeito se existe ou não um crime específico, o legislador ele tem feito exatamente isso, tentar criar crimes que são mais detalhados, que são mais pontuais, para que não haja qualquer tipo de lacuna legislativa. E nessas propostas, você tem lá infrações que seriam infrações que violam a ordem de priorização. Aquele sujeito que desrespeita a fila, ele seria criminalizado com uma pena de 1 a 3. E daí perceba,
eu estou saindo de uma pena de 1 mês a 1 ano para uma pena de 1 a 3. E até aquelas figuras mais graves, como o próprio peculato, com penas de 3 a 13 anos, e também a corrupção, que é aquele sujeito que pratica ali uma conduta como forma de desviar essa vacina, com penas de 2 a 12 anos. O que o legislador tem buscado é tentar detalhar o máximo possível para que não haja essa lacuna. Mas o tipo penal ou o crime que nós teríamos hoje seria esse crime do 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária. Sem prejuízo, claro, de que a depender do envolvimento ou não de funcionário público, eu tenha figuras mais gravosas, né? Há uma incerteza ainda nos tribunais, na própria posição dos juristas a respeito de quais os crimes que seriam abarcados por conta dessa não descrição legal. É porque fica muito claro, né, doutor, não só para a gente, mas para toda a sociedade, que é um caso imoral, já começa daí, né? Além de ser ilegal, é imoral, já pesa por isso. Mas a sociedade sempre busca ver uma punição, né, de repente, de uma multa, da prisão mesmo, algum tipo de punição, para que esses casos não voltem a acontecer, né? Nós temos aí mais de 700 casos, mais de 700 denúncias de fura-fila no estado do Paraná desde o início da pandemia. Se faz necessário que esses casos virem exemplos, porque a gente tem ainda uma longa caminhada pela frente, né, doutor? Perfeito. Eu acho que, do ponto de vista de moralidade, de coletividade, não é, de um senso aqui de uma comunidade, imaginar um fura-fila é algo perverso, né? Porque na medida em que você fura a fila, você está prejudicando alguém que tem ali uma prioridade por conta de comorbidade ou idade, etc. Do ponto de vista legal, nós temos que fazer aí uma escala, né? Porque essa escala, ela representa figuras diferentes. Aquele que fura a fila, claro que merece uma sanção, mas a sanção é um pouco menor do que aquele que é funcionário público e, sendo funcionário público, desvia para obtenção de proveito econômico. A própria legislação, nesse projeto de lei, ela tenta estabelecer isso. Não quer dizer que a nossa legislação penal ela não traga previsões que possam se adequar. Mas a questão nós temos uma situação que é nova, e essa situação que é nova, ela vai precisar se acomodar ao nosso Código Penal. Me parece que não há nenhum problema na configuração do próprio peculato. O peculato que nós temos hoje, ele já atenderia a eventuais casos, né? E eu só estou pensando num plano hipotético, mas eventuais casos que possam ter ocorrido. E o legislador, ele atento a essa realidade, ele está tentando criminalizar de forma mais específica, de forma pontual. De qualquer modo, se o legislador criminalizar novas condutas, essas novas condutas só vão valer para o futuro, né? Elas também não conseguem retroagir. Elas só vão valer para os casos praticados pós-aprovação. Hoje, nós temos que trabalhar com o Código Penal e com as figuras criminais que nós temos já aprovadas. Tá certo. E torcendo para que essas novas leis, né, que já estão sendo discutidas, né, pelos deputados, que passem logo para a gente ter aí um Código Penal mais claro com relação à pandemia. Obrigado mais uma vez, doutor, pela sua participação. Obrigado, eu agradeço e até a próxima. Tá certo, então. E a gente segue aqui torcendo para que esse caso em específico vire exemplo para a nossa região de punição. Eu confesso que quando eu vejo que sai a prisão preventiva, já é um avanço, porque se essa mulher sai hoje da delegacia, a gente ia ficar aqui revoltado. Então, pelo menos, já é um ponto de partida, ela continuar presa, e eu tenho certeza que você aí de casa compartilha dessa opinião. Agora, se a gente não tem exemplo dos próprios políticos com relação à fura-fila, quem dirá de alguns da sociedade? Porque a gente tem muitas e muitas denúncias de quem deveria defender a população, de quem representa a população, de quem deveria fazer leis mais rígidas no combate a esse fura-fila, que são os políticos, que tem casos e casos de políticos fraudando essa fila, já em investigação. E aí, é claro, os políticos são uma parcela da sociedade. É claro que, infelizmente, a gente vai encontrar na sociedade também pessoas desse nível, de mau caratismo, que não tem o mínimo de amor ao próximo, que só olha para o seu umbigo. Porque foi isso que ela fez. E isso quem faz quem fura fila. Só aqui, ó,
só olha para o seu próprio umbigo. Enquanto isso, a gente fica aguardando a vacina chegar para quem mais precisa, quem está na fila ali, esperando que chegue o seu momento para tentar passar por essa pandemia com um pouco mais de tranquilidade. Mas aqui a gente vai continuar cobrando, exigindo do Ministério Público que está dando resposta, do delegado agora que está investigando, para que esse caso vire exemplo para a nossa região, para que não pareça mais uma vez que aqui no nosso país tudo seja mais difícil para quem é honesto. E para quem é desonesto, as coisas acontecem e ficam por isso mesmo, como é o caso dessa família. Agora, 18h26, a gente vai seguir acompanhando. A qualquer momento a gente volta com mais detalhes sobre esse caso.